Obrigado, Fabiano. Obrigado a todo mundo aí que separou um tempinho para me escutar, falar sobre mergulho, mais do que tudo é minha paixão. Mergulho há algum tempo, eu trabalho com isso, tá? Então, vou começar me apresentando. Eu sou Felipe Massari, sou instrutor de mergulho, sou graduado em turismo, trabalho com operação de mergulho desde 2011, só que não sou um mergulhador maluco também, tá? Eu sou um mergulhador que adora viajar, fazer outras coisas, e esse é o principal gancho que eu tenho nessa apresentação com vocês, mostrar para a galera que vocês podem mergulhar, vocês podem fazer, vocês têm que pegar o gancho com o seu cliente sobre isso, tá? Então, mergulho desde 99, eu comecei muito novinho, e é isso aí. Então, por que que eu tenho que oferecer viagem de mergulho para o meu cliente? Cara, esse slide está mostrando a Terra, 71% de água. Então, todo destino, todo não, né? Mas vamos lá, 80% dos destinos que a galera é, vai ter uma atividade complementar de mergulho e que se você não oferece, você acaba perdendo uma receita extra. Então, o que eu vou falar aqui, seria impossível falar do mundo inteiro, porque é muita coisa, mas eu coloquei os principais tópicos, principalmente considerando como vai voltar o nosso mercado, que a gente imagina que vai voltar, então, atividades complementares para a gente colocar. Tá? Então, quem que é o cliente mergulhador? Então, o cliente mergulhador está em todo lugar. Você pode ver aí no meu slide, uma das viagens mais legais que eu fiz, você vai ver que tem dois rapazes até cadeirantes. E então, o que que eu coloquei esse slide? Tem o cadeirante, tem o jovem, tem um cara com a família, tem os garotos de 12 anos aqui que acabaram de fazer o curso. Então, assim, essa viagem, a viagem é uma viagem, o mergulho sempre vai ser uma atividade complementar, aquilo que vai unir as famílias, os amigos e para fazer. Para quem que eu vou vender? Para quem que eu vou oferecer mergulho? Cara, sabe o seu cliente que anda de bike, seu cliente que gosta de safari, seu cliente que é esquiador, esse cara vai ter interesse no mergulho, entendeu? Às vezes ele tem um medo, que é o medo que um curso acaba com medo, tá? Mas assim, o cara que gosta de natureza, o cara que gosta de atividades, ele vai ter o perfil de mergulhador, tá bom? É, certificado ou não certificado? Eu coloquei esse slide aqui, mas gente, calma. Você ali, mergulhador básico, ali a parte do lado esquerdo, tudo começa por aí. Mas por que que é importante saber, às vezes, a experiência desse cara mergulhando? Simplesmente para evitar decepções durante viagens, tá? Então, onde que eu coloco isso? O cara quer ir para Galápagos, por exemplo, e ele é um cara que acabou de fazer um check-out, um mergulho de básico dele. Esse cara vai passar muito perrengue, entendeu? Então, o nosso trabalho de consultoria vai inclusive nisso. Eu sei, uma galera aí bem experiente em viagem, então você sabe que você não vai oferecer uma montanha preta para o cara que nunca esquiou na vida, tá? É, então, uma viagem de mergulho. Então, onde esse cara pode ficar? Então, ele pode ficar num barco de mergulho. O pessoal tem uma impressão que o barco de mergulho é um negócio perrengue. Muito pelo contrário, tá? Existem barcos de mergulho super, super confortáveis. Em geral, são barcos para poucas pessoas. Então, em geral, são 12, 14, 16, 20 pessoas. Então, consegue oferecer um atendimento bem personalizado. Boat Charter, tá? Então, aqui eu estou colocando meu grande parceiro Daniel Murins. Então, a gente pode fretar um barco para a galera fazer uma viagem. Geralmente, um Boat Charter funciona muito para grupos, se é um destino super de mergulhadores, ou se é um destino mais misto, familiar, com mergulho, ele funciona super bem também. Então, o Boat Charter, a partir aí tem barcos a partir de uma, duas cabines disponíveis super legais. O Dive Resort é aqueles
resorts já só para o cara mergulhador maluco mesmo, o cara que quer mergulhar de manhã, de tarde, de noite. O mais normal são atividades complementares. Então, o cara fica no hotel e faz saídas diárias, vai fazer os mergulhinhos diários. E, além disso, alguns destinos oferecem expedições. Eu coloquei até aí uma fotinho não é um glamping, porque, na verdade, é um camp mesmo, é um negócio mais roots, na Barra Califórnia, super legal. Vou falar mais para frente dessa experiência. Tá? Então, os tipos de viajante, putz, em geral, eu tenho aí o iniciante, tá? O cara que é maluco por mergulho, o cara que quer viajar com a família, a lua de mel, mix de experiência, que é o tipo de viagem que eu mais gosto, tá? Lifetime, eu coloco que assim, são viagens que o cara não vai fazer 10 vezes na vida dele. Exemplo, Galápagos, tá? Uma viagem que tem um custo alto e o cara não vai fazer 10 vezes, então ele precisa fazer bem feito. Dive and Style, que é o cara que vai querer ficar no Four Seasons, vai querer ficar no super hotel, e o mergulho técnico, que daí é um mergulho já direcionado à caverna, né? Uma galera mais viciada em mergulho mesmo, que é um pouquinho. E, além disso, tem uma modalidade bem bacana, que são as viagens de grupo, tá? Então, o que acontece? O viajante de grupo, às vezes ele busca, às vezes ele não é um cara muito experiente, às vezes ele não fala o idioma, e ele busca a tranquilidade. Qual que é a grande questão, assim, o que eu quero falar para vocês, agentes de viagem? Os seus clientes, muitas vezes, eles têm viajado em outros lugares, numa viagem de grupo, porque vocês não ofereceram, tá? Então, depois eu falo mais. É, o ideal é a gente trabalhar em parceria para viabilizar grupos. Então, aqui, eu estou nas fotos aqui, porque são, quando eu fui com um grupo para o Egito, embaixo um grupo em Cuba, do lado em Galápagos. Então, são possibilidades para aquele seu cliente que quer um pouquinho, quer um anfitrião servindo de concierge durante a viagem. Viagem de grupo é para esse cara, tá bom? Eu vou começar, na verdade, nessa linha do que está mais perto da gente, tá? Tá todo mundo falando disso, pô, vamos voltar o turismo através do Brasil. Então, aqui pertinho, 5 horas de São Paulo, 6 horas de São Paulo, Paraty, tá? Então, Paraty é um super destino, mas é um destino para quem está começando, tá? Então, pô, a gente vai fazer um curso de mergulho, vai fazer os primeiros mergulhos, vamos para Paraty. Então, uma hotelaria super bacana. Você tem a Pousada Literária, a Casa Turquesa, a Porto Imperial, e combina super bem para fazer uma paradinha em Cunha. Não sei se vocês já ouviram falar do Lavandário em Cunha. Uma experiência super legal para um fim de semana, aí com a família, com os amigos, é super bacana. Paraty, você tem essa opção ficando em pousada, e aí a gente vai fazer saídas diárias para fazer os mergulhos, onde 2 horas da tarde a gente está de volta para a pousada, tá? E tem a opção também para ficar num live aboard, que é um barco de mergulho. Qual que é a grande diferença de você se hospedar em um live aboard? É como os cruzeiros, na verdade, pensando em cruzeiros pequenos, tá? A galera cruzeirista aí, um live aboard, ele acaba sendo bem menor ainda do que um cruzeiro pequeno, e só que o grande diferencial é que ele leva toda a estrutura para lugares onde, se você for fazer uma viagem de bate e volta, seria super cansativo, tá? Eu coloquei uma opção aí. Esse produto é um produto super confortável que dá para você buscar comigo e ganhar comissão ainda, entendeu? Então, dá para vender um produto super legal para fazer, e o cara que não é mergulhador, ele vai curtir também, porque a navegação, eu fui no ano passado para Paraty, e eu, sem medo, digo que você fazer uma navegação na Baía de Paraty, na Baía de Ilha Grande, não deve nada para uma navegação em Seychelles. Ah, Felipe, você está exagerando. Cara, eu não estou. Eu posso falar
Eu já viajando muito, por isso eu garanto. Então, pô, é aqui pertinho, fim de semana, vai passar, faz um quinta segunda, um quinta domingo, vamos aproveitar a proximidade disso para fazer. Isso daqui, cara, é o começo do começo. De Paraty, Noronha. Cara, eu não vou falar de Noronha, todo mundo sabe Noronha, todo mundo sabe do Zé Maria, sabe da Maria Bonita, sabe? Eu tenho opções, eu fui recentemente para Noronha, opções plano B de acomodação também, com vamos lá, deixa eu aproveitar aqui, ó, Livre a bordo em Paraty, o mínimo de passageiro, Cristina, não tem mínimo, ele tem saída fixa, tá? Então, se você tiver um casal, ele vai encaixar numa saída e vai viajar, tá? O máximo de passageiros vai variar entre 16 e 20 pessoas. Eles têm 8 cabines com 8 cabines que acomodam até 3 pessoas, tá? Então, 3 pessoas com um banheiro privativo, com então chefe de cozinha a bordo. É super, super legal. Falando do Livre a Bordo em Paraty, ele é super legal, então juntou um grupinho de amigos. Minha ideia até, Fabiano, eu queria levar todo mundo, sabe? Eu queria que todo mundo, vamos fazer uma saída do turismo para no Livre a Bordo, vai ser uma viagem super gostosa. Tá, outra Mas coisa aqui, ó, que vamos, perguntaram aqui, ô Felipe, eu acho interessante, para esse livre a bordo em Paraty, qual o mínimo de passageiros que seria necessário? isso daí eu acabei de comentar até, não tem mínimo de passageiro. 2 pessoas em saídas regulares, ele tem saídas garantidas, então, nas datas de saída garantida, um casal dá para ir, você tem um individual, e essas embarcações de mergulho, o que tem de diferente também de uma coisa convencional? Você pode fazer uma cabine compartilhada com o mesmo sexo, tá? Então, eu tenho uma mulher com a data disponível, eu não quero pagar o individual, eu não quero pagar o adicional do individual. Você contrata uma pessoa e eles vão colocar uma segunda pessoa do mesmo sexo para dividir cabine, tá? Isso é uma coisa bem interessante, de uma experiência bem legal, tá? Eu gosto bastante dessa questão. Vamos lá. E a outra pergunta, se essa viagem para Paraty, por exemplo, pode ser feito em um fim de semana, de sexta a domingo. Dá sim. Essa viagem de Paraty, geralmente, o mais normal, eu saio na sexta-feira, chego à noite em Paraty, a gente viaja, a gente mergulha sábado, mergulha domingo e volta no fim do dia. É cansativo, tá? Mas é super bacana. Marcelo está com uma pergunta: diferença de preço de mergulhador para turista convencional, isso vai ser no barco de Paraty. Isso, ó, vai ser em torno de R$ 250 mais barato para não mergulhador, tá? Não é, a diferença não é enorme nesses casos dos liveaboards, porque na verdade a estrutura está ali, tá? Então não tem grande diferença. Tá? A Cristina está com outra pergunta aqui. Inclui equipamento de mergulho? Não. Viagens de mergulho, o equipamento de mergulho sempre vai ser pago adicional, tá? Isso vai ter variação. No Caribe custa US$ 25 a peça. Então, você vai precisar de colete, regulador, roupa. No caso de Paraty, vai custar R$ 40, em torno de R$ 40, tá? Sem dúvida, super viagem, tá? Aqui pertinho, fim de semana. O mundo perfeito para mim, essa viagem de barco, na verdade, ele sai de Paraty, mas ele vai navegar na Baía de Ilha Grande. Então, é super legal. O mundo perfeito para mim, o que eu mais gosto, que eu coloco como sugestão, se a pessoa tem alguns dias, você na volta ficar, ou chega antes, ou vai depois, e fica uns dias na cidade de Paraty também, que é um charme, é legal, uma gastronomia incrível,
tem a época que tem a Flip, o festival literário. Então, para quem não conhece, para quem quer um lugar perto, super recomendo, tá? Não tenha dúvida que vai ser uma viagem bem legal. E os chefes fazem toda a refeição, né? Você não precisa se preocupar com compra, com nada. É como se fosse um mini cruzeiro mesmo. Eles preparam tudo para você, Não, né? tudo, inclusive para quem tem restrições alimentares. Tá, eu sou vegano, eu sou vegetariano, eu não como frango. Cara, a comida é ótima. É um chefe argentino, então geralmente tem uma peixada no almoço, tem uma paella no jantar. É, é bem, assim, não é um all inclusive, porque as bebidas são à parte, mas todas as comidas são super tranquilas. E tem um outro grande benefício que às vezes as pessoas não se ligam, porque é um barco de mergulho, mas eu não mergulho. Cara, enquanto as pessoas estão mergulhando, você tem toda a tripulação à sua disposição, entendeu? Então, é bem legal, você tem um atendimento bem personalizado, você chega em lugares, putz, no meio do mar, é bem gostoso, tá? Então, uma viagem próxima, um custo super razoável e é bacana, Ô, tá? Felipe, eu tô só fazendo aqui aquela enquete de quem já mergulhou para ter uma noção aqui Tá, agora que a gente já tinha feito. beleza. Se vocês puderem responder, deve estar aí na tela de vocês, só para você ter uma ideia aqui do que o público aqui nosso está falando, que eu acho que é uma curiosidade, né, para você também saber balizar agora com esse tanto de perguntas. Ó, 15% já mergulharam, seriam 4 pessoas. 12 pessoas não mergulharam, que é 46%, e 10 não mergulharam, mas têm vontade, que seria mais ou menos uns 38%, 40%. Então, Legal. só para você ter uma. No fim da apresentação vai ter Tá um aqui, ó, se super, vocês quiserem super ver a deal aí para a enquete aí. galera. Tá aí, ó. Show. Beleza. Vamos. Vamos dar continuidade aqui, porque senão eu vou falar muito. Fui para Noronha. Então, cara, Noronha, sem dúvidas, o destino icônico do Brasil. Cara, Noronha é demais, é muito mais legal que muita ilha de Caribe. Tá aqui pertinho e é um destino que vai voltar primeiro, tá? A gente sabe disso pós-pandemia e é um destino super legal. Cara, eu não vou falar das pousadas porque a galera tem as apresentações, o pessoal sabe que o Zé Maria é bacana, tem lá a Maria Bonita e tudo vai. Mas eu vou falar da operadora de mergulho, da Atlantis, que é o meu parceiro local, tá? Então, o cara que não é mergulhador, ele tem lá em Noronha tem 2 saídas diárias todos os dias, tá? Então com 2 cilindros para o cara o cara que já é mergulhador certificado, tá? Então todas as saídas vai ter equipe de foto a bordo que vai fazer as fotos do seu cliente. Por que a gente tem que oferecer um agendamento prévio do mergulho em Noronha? Primeiro, se for uma data de feriado, pode ser que o barco esteja lotado. Pô, eles têm 3 barcos. Puta, é feriado. Às vezes acontece. E, além disso, para monetizar, né? Para você ganhar uma grana a mais com essa viagem. Então, até coloquei um exemplinho básico aí, que tipo a saída de mergulho em Noronha sem equipamento é R$ 550 cada saída. Então, o cara vai ficar uma semaninha, ele vai mergulhar alguns dias, vai viajar com a família, vai viajar com a namorada, com os amigos e por aí vai, tá? E a galera de Noronha está com uma super promoção agora para dar uma força para eles. Então, tipo, é o pague agora, mergulhe depois, que eles estão dando um dia de mergulho. Então, sabe, comprou 4 dias, o quinto dia vai ser free, tá? Então, aí tem uns detalhes importantes que a Atlantis Divers, que é meu parceiro local, oferece. Então, se o seu cliente não é um cara super mergulhador, se ele é um cara que não mergulha faz tempo e tudo por aí vai,
dá para ele pagar um adicional e ter um guia privativo com ele. Então, ele vai mergulhar 5 dias, ele pode contratar 2 dias de guia privativo para ele ficar mais à vontade, entendeu? Esse tipo de coisa. Então, isso é bacana, com certeza. Tá? Curso de especialidade e tudo mais. Uma coisa importantíssima, que pode ser uma dúvida da galera, e às vezes a pessoa escuta falar: o meu cliente fez o curso de mergulho aqui em São Paulo e quer fazer o check-out, os primeiros mergulhos lá em Noronha. Dá para fazer? Ou, o meu cliente está indo para Noronha e vai fazer, e quer fazer o curso de mergulho lá. Cara, é super possível fazer isso. Só que é super possível e é comissionado, inclusive, esse tipo de coisa. Só que qual que é a grande questão? O cara vai ficar uma semana em Noronha. Ele vai fazer um curso básico completo, ou seja, teoria, águas confinadas, que é piscina, e depois vai fazer o check-out, que são os mergulhos em si. Ele vai tomar 4 dias dele. Na verdade, não são 4 dias completos, mas vão ser 4 manhãs de uma viagem de uma semana. Ele vai gastar R$ 4.120 por pessoa. Se ele faz o mesmo curso aqui em São Paulo, faz em São Paulo e vai mergulhar em Paraty, por exemplo, ele vai gastar R$ 2.500, ou seja, ele vai gastar metade, praticamente a metade. E quando ele chegar em Noronha, ele só vai se divertir. Então, eu tenho aí amigos meus amigos meus do trade que tô indo para Noronha, cara, vamos fazer o curso aqui primeiro. Quando chegar em Noronha, você só vai curtir, você só vai se divertir. Isso é uma grande sacada que às vezes gera perguntas, às vezes a pessoa, mas isso, e vale a pena, eu vou para lá. E tem um outro detalhe também, no slide anterior eu coloquei que a saída de mergulho custa R$ 550 para dois cilindros. Quando você não é certificado, tem um pessoal que faz o batismo de mergulho, super famoso, todo lugar turístico tem o tal do batismo de mergulho. Um exemplo em Noronha, o batismo de mergulho custa R$ 650. Um cilindro com instrutor te segurando e te guiando. Cara, não sei vocês, mas eu sou super chegar certificado e só me divertir, tá bom? Além disso, um mergulho icônico do Brasil, todo mergulhador um dia já ouviu falar e quer fazer o mergulho da Corveta. A Corveta foi um navio de guerra brasileiro que estava lá em Noronha e aí ele tinha sido descomissionado, ou seja, ele tinha sido... O pessoal ia... O combinado é que iam naufragar ele no abissal, na parte funda de Noronha. E aí, quando estavam rebocando ele, ele bateu acidentalmente no cabeço da Sapata. Tem o Morro Dois Irmãos lá em Noronha, então ele bateu num cabeço, numa laje, e aí ele afundou. E ele afundou em posição de navegação. Ou seja, você vai ver no slidezinho aí embaixo, ele naufragou de pé. Então você consegue fazer um mergulhaço lá, um dos mergulhos mais legais que eu já fiz na minha vida. E ele é fundo, é um mergulho que a parte é na foto da direita, tem a parte de baixo dele, né? Então eu estou aos 57 metros e super, super legal. E o mais legal para quem é um agente de viagem, você já bucou os mergulhinhos para ele, esse cara tem o perfil de fazer a corveta, você já vai avisar, já deixa avisado que se esse cara fechar, depois tem comissão para vir, ou seja, grana para fazer. Eu estou falando tanto de mergulho e dessa parte, e a principal coisa é isso. Seu cliente, ele vai gastar. A diferença é se você vai ganhar dinheiro ou não. Tá? Esse cara vai para Noronha, ele vai comprar um mergulho lá, se você não oferecer. Então, não deixem de oferecer isso aí. Cara, o Brasil é enorme, então eu coloquei, Bombinhas, Bonito é demais também, Arraial do Cabo, Búzios, Cabo Frio, Angra, Abrolhos, Salvador, Recife, Serrambi. Cara, eu poderia falar horas só de mergulho aqui.
Tem um mergulho interessante aqui também, não sei se tem mineiro na sala, mas não sei se eles já ouviram falar, lá em Mariana tem uma mina que está inundada. Então, o pessoal faz o início de treinamento de caverna nessa mina, chama Mina da Passagem. Negócio super diferente, tá? Então, vamos lá. Saindo do Brasil, vamos para o Caribe, tá? Então, Caribe, eu vou falar muita coisa de destinos que a galera já conhece, já vende e tudo mais. Eu vou começar pelo ABC do Caribe, o famoso ABC do Caribe, Aruba, Bonaire, Curaçao, tá? Mais conhecido para o nosso mercado, Aruba, que está mais tempo trabalhando, Curaçao um pouco, a galera tem feito um trabalho bem legal, e Bonaire é a ilha mais desconhecida para o nosso do mercado de turismo normal, tá? O que tem de tão diferente, o que tem de tão interessante nessa região? Essa região é a região que está protegida da temporada de furacão do Caribe. Não sei se vocês sabem, mas no segundo semestre é a temporada mais suscetível a furacões no Caribe. E essa região, Aruba, Bonaire, Curaçao, é uma região que está protegida disso daí. Tá? Então, é um grande gancho para quem tem viagem no segundo semestre. Beleza? Aruba, cara, Aruba, a oferta hoteleira de luxo tradicional, tá? Então tem bastante oferta hoteleira, desde luxo e normal. Para o cara que é mergulhadorzão, o cara viciado em mergulho, não é um super destino. É legal, tem um naufrágio grandão que chama Antilha, que é um naufrágio bem legal, mas é um perfil para o cara mais iniciante, tá? Então, se você tem um cara que está começando a mergulhar agora, putz, ele vai curtir, ele vai ter um mar cristalino, Maria Branquinha, vai fazer um mergulho legal, mas não é o principal, assim, não é o que vai emocionar o cara que é malucão por mergulho. E a região das Antilhas, uma coisa até coloco, nunca tentem não comparar com Cancún, ou com Punta Cana, sabe, que são os destinos mais tradicionaisão. Essa região das Antilhas é uma região bem diferente. Aí você pega a Aruba, oferta de mix de atividades adicionais bem intensa, tá? Ela é bem americanizada aí. Passando para Curaçao, Curaçao é minha ilha predileta, tá? Do ABC do Caribe, Curaçao é a que eu mais gosto. Tem uma hotelaria um pouco mais simples que a hotelaria de Aruba, tá? Agora está abrindo um Dreams lá, tem um Sunscape, que é um all-inclusive simples, mas bem legal. E aí a operação de mergulho lá é bem legal, assim que eu digo, lá em Curaçao você tem mergulhos de praia e tem mergulhos onde você sai de barco para fazer. Além disso, o que mais em Curaçao tem que é bacana, ele tem uma parceira brasileira, uma operação de mergulho brasileira, onde ela vai conseguir dar um atendimento mais personalizado. Chegou uma pergunta da Dani Tura aqui, qual seguradora cobre 100% atividades radicais? Vamos lá, acidentes de mergulho. Nenhuma seguradora vai cobrir relacionado a mergulho. Acidente relacionado a mergulho é acidente descompressivo, uma coisa mais técnica. O que o mergulhador tem? A gente sempre recomenda, tem um seguro que chama DAN, Delta Alpha November. Esse seguro é o seguro que todo mergulhador tem. Custa baratinho, R$ 280 por ano, ele faz essa filiação à DAN. Então, se ele precisar, inclusive, de remoção, o cara está lá em Noronha, um exemplo mais prático para a gente. Esse cara teve um acidente de mergulho, precisa sair de Noronha e ir até Recife, a Dan vai pagar por isso, tá? Então, uma ótima pergunta que a Dani fez. Vamos lá, voltando aqui.
depois a gente tem... Você vai falar de... Quando você for falar de México, explicar as diferenças de México e Punta Cana com o ABC, tá, Felipe? Tá, Teve uma beleza. pergunta aqui, mas aí você Beleza. já faz ele. Eu não tô vendo o chat. Ah, não, O, mas eu tô falando, eu vou te perguntas, avisando. perguntas eu consigo ver, mas o chat é muita coisa escrita, eu vou me perder. O Aí, Dan é só nacional? Negativo. O Dan, ele é internacional. Então, se você estiver numa ilhota lá na Indonésia, você está lá em Wakatobi, na Indonésia, e precisa de remoção aérea, os caras vão providenciar. Então, assim, é o melhor custo-benefício de todos. Além disso, a Dan, ela fomenta a pesquisa sobre a medicina de mergulho, tá? Isso é uma outra história. Então, a galera apoia muito a Dan porque é algo que não é simplesmente só para ajudar as pessoas. Ele ajuda toda a comunidade do mergulho. Além disso, por exemplo, quando você tem um primeiro socorro, um acidente relacionado a mergulho, você liga na Dan e a Dan coloca um médico mergulhador para conversar com o médico que está te atendendo. Porque a gente sabe que às vezes as pessoas não têm obrigação de ser especialista em todas as coisas do planeta. O médico do primeiro atendimento vai escutar termos médicos do cara da Dan. Então, isso facilita bastante também. Tá? E aí eu chego em Bonaire, a menor das ilhas. E o que é tão famoso em Bonaire? Por que eles chamam de paraíso dos mergulhadores? Porque você faz mergulhos de carro. Então você chega, estaciona seu carro na praia, tem essas pedrinhas amarelas na estrada, e você entra na água e faz seu mergulho, tá? Ao mesmo tempo que é muito livre, é importante ter alguém com experiência para guiar, para estar junto, para cuidar da segurança dos seus clientes. Então, assim, o cara já é mergulhador, cara, ele vai tirar isso de letra, ele está acostumado, então é super famoso porque é um destino que a galera que não gosta de ter horário, eu não gosto de ter que acordar cedo para ir mergulhar. Puta, vai para Bonaire, então você acorda a hora que você quiser, você quer tenho casos aí, os meus clientes, 5:30 da manhã na água para ver o sol nascer lá embaixo d'água. Loucura de mergulhador maluco. É o perfil MM que eu coloquei ali, o mergulhador maluco. Esse cara quer fazer essas coisas, tá? Então, o que Bonaire é limitado? Bonaire é limitado porque não tem uma hotelaria bacana. Então, o cara quer um super hotel, cara, não vai para Bonaire. Bonaire é o destino para quem quer. São vilas que geralmente pegam com cozinha. Então, a pessoa vai cozinhar a própria comida. É uma ilha menorzinha. Então, assim, é uma estrada, sei lá, em 1h30 você dá a volta na ilha toda, tá? Então, ele representa muito o dive freedom, né? Tipo, a liberdade de fazer um mergulho a hora que quiser. Mas muito importante, minha esposa não mergulha. Cara, não leve ela a Bonaire. Ela vai ficar puta com você e você vai causar um belo problema. Tem um outro detalhe de Bonaire, que não existem voos das nossas companhias que, tipo, Avianca e Copa, não voam para Bonaire. Aí você tem que comprar um voozinho da Companhia ECA. A Companhia ECA, da companhia pequenininha que faz o voo entre as ilhas, é bem delicado, tá? Então, operacionalmente falando, é meio chatinho o lance das companhias. Hoje em dia, a American Airlines e a Delta têm voos saindo aí de Atlanta e de Miami para Bonaire, só que são, tipo, uma vez por semana, tá? Mesmo assim, eu acho que é a melhor opção hoje em dia. Vamos ver. O pacote precisa ter um seguro normal, mas o Dan ou somente Dan? Precisa de seguro normal, sim, Dani, porque se o cara tem uma dor de barriga, ele vai usar o seguro normal. A Dan não cobre isso. Se ele tropeçar e quebrar a perna, tem que ser o seguro normal. Tá? Então, sempre vai ter esse segurinho adicional. Tá? Então, seguindo aqui,
chegamos nas Bahamas, tá? Bahamas, então, um conjunto de ilhas, tá? Nassau é o principal ponto conhecido aí pelos cruzeiristas e pela galera, tá? A hotelaria em Nassau é super, super, é uma oferta mega abundante, inclusive com o Sandals. Sandals é bem legal, um hotel para casais, e ele tem um adicional, o que é legal do Sandals, ele ter os mergulhos já incluídos, tá? Então, não sei se o Naldo está na sala aí, mas o Sandals é uma opção super legal. Além disso, tem hotéis icônicos, né? O Atlantis, o Meliá, tem bastante coisa bacana. E o que é tão icônico em Nassau? O lance do Stuart Cove. Stuart Cove é o cara que inventou o mergulho com os tubarões, o shark feeding, que a gente chama, que é essa imagenzinha do lado esquerdo. Muito controverso, tem aí a ala mais ambientalista do mundo, que é totalmente contra o mergulho do shark feeding, que é isso aí, o cara leva umas cabeças de peixe embaixo d'água, junta a galera e os tubarões vêm. Então, assim, esse cara, o Stuart Cove, foi o cara que mostrou para a ilha que o tubarão vivo valia mais do que o tubarão morto. Então, isso é um marco da preservação, entendeu? Então, tem toda aquela história que você não conhece, você não protege. Então, existem muitas atividades de mergulho para certificados e não certificados. Outra coisa importantíssima, atenção a galera aí que vem de cruzeiro, é possível fazer reserva e ganhar comissão para o seu cliente cruzeirista que quer ir fazer o mergulho com tubarão. Todos os dias existe mergulho à 1h da tarde, lá na base do Stuart Cove, mergulho para fazer com os tubarões. Então, pelo horário, dependendo do horário que o seu navio chega e sai, seu cliente pode ter essa experiência. Se eu não me engano, está custando, acho que $190. O cara vai fazer 2 mergulhos e finaliza o mergulho com esse encontro com os tubarões, e você sai numa salinha que é tipo a Disney, cheia de imagem, cheia de vídeo, sensacional, e mega recomendo, porque é um mergulho bacana. Só que assim, mergulho bacana, eu recomendo para os meus clientes, é um destino de 5 noites, tá? Não é um destino para a semana inteira, assim, não é semana inteira. Eu acho que a ilha é muito pequenininha. Se você não for conhecer outras ilhas, ou se você então 5 noites está bem bom em Nassau, o seu cliente vai curtir. Grande benefício, combina super com Estados Unidos, com Miami, com Orlando. Então dá para você combinar a viagem, tá? Passando por aí, deixa eu ver mais perguntinha. Eu fiz Aruba e Curaçao, há voos de Aruba para Bonaire. Dani, tem voo sim, via Curaçao. Não existe voo até a DVD Air, uma companhia que tem um avião teco-teco lá. Eles saem de Aruba para em Curaçao, e de Curaçao vai até Bonaire, tá bom? É possível fazer uma mesma viagem, um ABC? Se sim, quantos dias? Muito legal fazer o ABC do Caribe, tá? Vai depender muito do perfil do seu cliente, tá? Então, assim, e até a ordem da viagem. Por que eu falo isso? Aruba é uma ilha bem americanizada, com uma hotelaria mais pomposa, entendeu? Se o seu cliente... E aí tem que tomar cuidado para você fazer sempre a viagem de uma maneira crescente, ou seja, você começa com uma hotelaria mais simples e termina numa hotelaria mais confortável. Eu recomendaria, se o cara for mergulhador, o mundo perfeito seria fazer tipo 4 noites em cada ilha. Isso seria se o cara for mergulhador, tá? Se o cara não for mergulhador, eu deixaria 3 noites em cada.
Eu até colocaria, tipo assim, Bonaire, se o cara não for mergulhador, fica 2 noites, tá bom, só para falar que foi. Brincadeira, tá? Mas é isso aí, depende muito da conversa que você vai ter com o seu cliente, o budget dele, o que ele espera. Aruba tem bastante atividade, Curaçao, a ilha é enorme, tem um monte de coisa para fazer, e é isso aí, tá? Então, voltando para as Bahamas, tem o live aboard, que são esses barcos de mergulho que eu falei em Paraty. Então, o que eu coloquei aqui, eu até coloquei, ele faz a navegação em Great Exuma, tá? Saindo de Nassau, ele vai navegar por esse arquipélago de Exuma. O que é famoso desse arquipélago? A Praia dos Porquinhos, tá? Você vê aí os blogueiros tudo colocando. Puta barcão, tá? Mega confortável, all inclusive, inclusive com esse é all inclusive tradiça mesmo. Esse vai ter bebida alcoólica, não alcoólica, e além de ser super confortável para os mergulhadores, ele tem coisas para atividades para os não mergulhadores, tá? Então você está vendo aí a galera fazendo stand-up paddle, fazendo um kayaking. Agora imagina isso só assim, a galera está mergulhando e o seu cliente está lá fazendo stand-up sozinho, entendeu? Então assim, super, super exclusivo. Melhor do que isso, só se fretar um barco da Mullins. Aí sim vai ser o melhor, tá bom? Então, Bahamas, então primeiro eu falei de Nassau, aí Great Exuma a bordo do Aquacat, e aí depois disso eu tenho as expedições, que as expedições são um negócio para o cara que já é um mergulhador mais experiente, tá? Então, 2 pontos principais eu coloco, que é Gran Bahama, que Gran Bahama você vai mergulhar com os tubarões tigre, que é essa foto de cima aí no Tiger Beach. Tiger Beach é um banco de areia que tem 5 metros de profundidade, assim, é bem rasinho, e esses tubarões tigre, eles vêm perto, eles são super curiosos, e é super, super extremo e bacana, assim, para o cara. Só que, assim, esse tipo de viagem não é uma viagem para o iniciante, entendeu? O cara vai ficar nervoso se entrar na água com esse... Porque em Tiger Beach mesmo, quando eu fui, a gente chega na bancada e eles começam a jogar os peixes na água, que a gente chama de engodo, e a hora que os tubarões chegam no ponto, você entra na água. Ou seja, você precisa estar tranquilo de ver o bicho e entrar para ficar perto dele. Não tem gaiola. Deixa eu ver aqui a pergunta. Não. Essa experiência aí com Tiger Beach, com os tubarões tigre, é uma experiência que não tem gaiola. Então você vê a galera com as câmeras enormes, mas se você não tem uma câmera, eu quando fui mesmo, eles me deram um toco assim de um cano de PVC. Se o tubarão vir muito perto, você oferece o cano, ele vai bater o focinho no cano e vai mudar de direção, tá? Aí a temporada é de novembro a junho, Tiger Beach. Em Bimini tem os tubarões martelos gigantes, que são esses outros tubarões, tá? E além disso tem Cat Island, que é a outra ilhazinha que eu marquei ali em vermelho, que são os galha branca oceânico, que também é um mergulho. Essas 3 viagens, gente, é para o cara que já foi para Nassau, é o cara que já viajou para mergulhar, entendeu? Ele está conhecendo novos destinos, ele está ticando os animais que ele já viu na vida, tá bom? Vamos para a Ilha do Fidel. Cara, Cuba. Cuba é demais, é uma experiência. Falando em mergulho só tem um destino que eu vendo em Cuba, que são os Jardines de la Reina. Eu coloquei aí, Jardines de la Reina é um arquipélago pequenininho, que é tipo... por que eu coloco aí que é a última joia caribenha? Cara,
não tem volume de turismo lá. Então, você tem encontros intensos, uma operação de que você fica num live aboard, você fica num barco, com uma operação chefiada por italianos, então você tem gastronomia, eu até botei uma foto de uma lagosta, você vai enjoar de comer lagosta, vai comer muito bem, você vai fazer mergulhos incríveis, então assim, tubarão de monte, meros, que são peixes de 500 quilos, assim, que é enorme, e tem um grande plus, que é esse jacarezinho aí embaixo. Esse jacarezinho chama ninho. Então, você vai numa área de manguezal e você tem a chance de entrar na água com esse jacarezinho. Então, se você tiver um amigo pentelho para viajar junto, leva ele para Cuba e leva ele para conhecer o ninho. Talvez dê sorte e o ninho dá um petisco no seu amigo. Brincadeira, gente. Vamos lá. Então, Cuba. Assim, mais uma vez, eu não vou falar de Havana, não vou. Super combina para fazer Havana, fazer Santa Clara, fazer Trinidad. Inclusive, eu tenho uma viagem, quando eu falo em complementar os perfis de viagem, na minha viagem que eu fiz a Cuba com os clientes, um cliente levou a família para fazer um pré-tour em Cuba. Então, ele, a esposa, o pai e a mãe fizeram um tour por Trinidad, Cienfuegos, e quando eles chegaram em Havana, a gente se encontrou, fizemos os tours em Havana, e aí os pais foram embora, a esposa foi embora, e ele foi mergulhar com a gente. Tá? Então, por quê? Dá para levar minha esposa, vamos mudar, dá para levar o meu marido que não mergulha para ficar em Jardines de la Reina comigo? Não, não leve, porque senão ele vai te matar, porque não tem nada para fazer. Beleza? Vamos seguir. Deixa eu ver aqui a pergunta. Entrou pergunta. Todos os clientes querem fazer a primeira vez o mergulho, conseguem ter facilidade em fazer a apneia? Na verdade, Rodrigo, a apneia vai ser uma atividade independente, tá? O cara, hoje em dia, existem, durante o curso de mergulho na piscina, a gente faz técnicas, ensina técnicas sobre a apneia, tá? E hoje em dia, você pode fazer viagem só de apneia. E, além disso, existem destinos, mais para frente eu vou até falar, que o destino que você não faz scuba, você não faz um mergulho com cilindro, você faz um mergulho de snorkel. Então, você vai estar com o equipamento máscara e o snorkel e vai fazer um mergulho de apneia, tá bom? Mas, assim, são coisas, elas andam juntas, mas uma coisa não está ligada 100% à outra. Beleza? Não sei se eu respondi, mas me avisa, tá bom? Além disso, putz, o Caribe é enorme, que eu falei, podia falar 1000 coisas. Então, puta, Belize está explodindo pela facilidade, pelo Blue Hole, bastante coisa. Ilhas da Bahia, que aí é Honduras, Roatán, super legal, Cayman, Turks and Caicos, Ilhas Virgens Britânicas, que é um destino para fazer navegando, super legal, São Martin, São Bart, e Dominica. Dominica é um caso à parte aqui, que tem uma temporada onde as baleias chegam lá. Aí, na Dominica, Rodrigo, você faz snorkel com as baleias, tá? Mas são aquelas baleias tipo Moby Dick, sabe? Esqueci o nome. Estou chegando em Cozumel, Bia. Esse é o próximo. Beleza, então vamos lá. Galápagos. Galápagos é uma viagem LT Lifetime. O cara não vai fazer 1000 vezes, o cara precisa ter uma experiência de mergulho para fazer com tranquilidade, com segurança, tá? Então, Galápagos pertence ao Equador,
é um arquipélago, você pega um aviãozinho de Quito em Guayaquil, ou Guayaquil, e vai estar lá uma horinha, tipo ir para Fernando de Noronha, tá? E aí, no mapa da esquerda, você vai ver as principais ilhas. Então, tem ali São Cristóbal, Santa Cruz, Isabela. O que acontece em Galápagos? O barco que opera mergulho não opera turismo, turismo regular. E o barco que opera turismo não opera mergulho. E qual que é a história do mergulho em Galápagos? O filé do filé está ali na parte esquerda, lá em cima, que são as duas ilhinhas que chama Darwin e o Wolf. Ali está o filé. O que acontece? O cara que fica aqui, ele não chega num barquinho para fazer um bate-volta nessas ilhas, porque ele está tipo a 18 horas navegando, ele navega a noite inteira para chegar em Darwin e Wolf. Então, o cara que quer um mergulho intenso, um mergulho famoso, ele vai buscar Darwin Wolf, ou seja, coloque ele num bom liveaboard. Um bom liveaboard em Galápagos, ele vai custar $6.000 por pessoa uma semana. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente junta toda a viagem, o cara às vezes vem, eu tive casos, para falar, mas eu vi que o meu cliente leu na revista tal, o blogueiro X, falando que dá para ir para Galápagos e pagar $3.000 e fazer mergulhos bons. Tá bom, ele vai fazer mergulho bom, mas o mergulho que ele sonha está ali em Darwin Wolf, tá? É isso aí. Então, ali é o Arco de Darwin, até que coloquei, puta rocha. Então, é um mergulho intenso, tá? É um mergulho memorável, diria que é o top 3 da minha vida. Tive a chance de 2 vezes a Galápagos e o top 3 é Galápagos, sem dúvida, tá bom? E aí, depois, o que é uma viagem completa? Antes de ir para o meu liveaboard, antes de fazer a viagem de mergulho, eu tive a chance de conhecer o iate La Pinta e fiz uma expedição de 3 noites com o iate La Pinta. Por que eu estou falando disso? Eu estou falando em complemento de viagem. Eu estou falando em juntar uma viagem familiar, que vai ser uma viagem da vida das crianças também, e os pais, com uma viagem de mergulho. Então, e sem dúvida, gente, quando vocês pensarem em Galápagos, pensem em barcos de expedição, tá? Existem alguns navios, tipo um Silver Sea, um Celebrity, eles operam lá também, mas esses barcos de expedição é algo menorzinho, eu gosto muito mais, tá? Mas são viagens incríveis e as crianças vão pirar e aí são complementares. Quando eu falo em Galápagos, é para vocês chegarem e o seu cliente ter um encontro desse. E aí, galera, quem que ficou animado de ter um encontro desse? Então, assim, o cara que faz um curso de mergulho, um dia é para isso, tá? Galápagos é um dos destinos, tá? Daquele documentário de que se assiste na NetGeo e que fala, nossa, isso é demais. Você faz um curso de mergulho para um dia você chegar e ter um encontro desse que eu coloquei no videozinho para vocês. Tá bom? Vamos voltar aqui para a apresentação e vou chegar no nosso querido México. Tradicionalzão, todo mundo vem de México, tenho certeza disso. Então, assim, gente, o México, ele não é só Cancún, tá? Cancún fazer equilíbrio e pressão no ouvido. Rodrigo, super tranquilo o lance da pressão nos ouvidos, tá? Isso daí é uma das primeiras coisas que a gente aprende no curso e até o que eu falo, por que é legal o curso? Porque às vezes você vai num destino turístico e o cara
te passa muita informação para fazer o tal do batismo e te gera um trauma. E aí, por causa desse trauma, nunca mais você mergulha, entendeu? Então, assim, fique tranquilo que o mergulho realmente é para todo mundo. E uma outra coisa que eu não citei no começo da apresentação é o seguinte: a gente tem essa história que o mergulho é só para o cara jovem, forte. Não. Quando você vai viajar pelo mundo, você vê a galera tipo de 68, 70 anos mergulhando, que você fala, caraca, meu, como o mercado do Brasil tem que evoluir ainda. Quanto mercado a gente tem perdendo por não oferecer. Então, assim, as coisas estão mudando e ainda bem que estão mudando. Então, isso daí com certeza vai ser são coisas para a gente parar de pensar no problema aí. Mas vamos lá, México. México é o meu destino, o destino que eu digo que é o mais completo de todos, facilmente. Por quê? Vamos lá. Então, aqui um mapinha, eu marquei alguns pontos aí que talvez... Cancún, todo mundo conhece. Talvez algumas pessoas... Está marcado La Paz ali. La Paz, poucas pessoas conhecem. O pessoal vai conhecer mais Los Cabos. Aí tem ali Ilha Guadalupe, Ilha Revillagigedo. Tipo assim, pô, que lugar é esse? Mas vamos lá, vamos falar disso daí. Biá, dou aula sim, Biá. Fim da apresentação, vou ter promoção de curso de mergulho para todo mundo que interessar. México. Então, cara, Cancún, Cozumel, Playa del Carmen, Tulum, Holbox. Por que eu coloquei tudo junto? Porque é a mesma região. Quando eu falei de o que o ABC do Caribe não tem, que Cancún tem, que é a região de Cancún e a Riviera Maya tem, é o seguinte: essa região de Cancún, Riviera Maya, você tem água incrível, hotelaria sensacional, com preço mega competitivo, e você tem experiências culturais que poucos lugares no planeta você vai ter. Cara, eu estou exagerando? Não, cara. Você vai a Chichén Itzá, você tem uma experiência intensa em Chichén Itzá. Minha fotinho aqui de cima, lado esquerdo, a foto de cima, em Cancún. É uma estátua sua? Eu ia perguntar isso. Tá bom, Padela. Eu não vou nem te responder aqui, porque tem mais gente na sala. Mas poderia ser, entendeu? Mas eles fizeram um museu submarino em Cancún. Esse museu, você pode mergulhar, você pode fazer tanto um snorkel, quanto você pode fazer um scuba, um mergulho com cilindro, tá? Cancún tem a parte ruim, que a parte que daqui a um tempo não vai existir, que é a parte dos golfinhos confinados, tá? Gente, eu sei que é um assunto meio controverso isso, mas é o tipo de atividade que eu, pelo menos, não apoio. Já foi a época que isso era importantíssimo mas isso é um outro assunto, tá? Mas então temos Cancún tem isso, tem balada. Então, para o jovem que quer mergulhar, quer fazer outras coisas, quer conhecer gente do mundo inteiro, o México vai ser imbatível essa parte. A foto de baixo são cavernas, a região ali em Playa del Carmen, Tulum, tem cavernas, e essas cavernas, blogueirada gosta de ir lá tirar foto, nos cenotes, tudo, e você pode fazer um mergulho scuba no cenote, tanto um mergulho scuba para iniciantes, ou seja, você já precisa ter algum mergulhinho, quanto mergulhos para super experts. Então, aí sim é um mergulho mais delicado em questão de treinamento. O cara, se não é treinado, ele pode se dar mal, sim. Tá? O principal ponto como mergulho ali na região, tipo Cancún, Riviera Maya, é Cozumel. Então, Cozumel, coloquei um mapinha da ilha aqui, você vê a quantidade de pontos em Cozumel.
você pode ficar 10, 15 dias em Cozumel mergulhando em pontos diferentes. Em geral, o roteiro dos meus sonhos nessa região, que eu gosto de vender para os meus clientes, eu gosto de fazer, por exemplo, 5 noites em Cozumel. Ele vai fazer um mergulho, porque daí a ilha é pequenininha, ele vai mergulhar. Aí ele cruza para o continente, vai para a Praia del Carmen, aí vai do perfil. Se o cara é um festeirão, gosta de, manda ele para Cancún. Mas se ele é um cara que gosta de coisas, hoje em dia a Praia del Carmen já está super desenvolvido, mas eu gosto mais de Praia del Carmen. Aí ele vai mergulhar nos cenotes, ele vai visitar Chichén Itzá, ele vai visitar Cobá, ele vai visitar Tulum. E se for entre junho e setembro, ele vai até Holbox conhecer os tubarões-baleia ali, ó, tá vendo ali em cima? Então, os tubarões-baleia, eles vão se reproduzir numa ilhota que chama Holbox, que está ali, vai dar umas 3 horas de viagem de Cancún, tá? Então, o México, essa região, é a grande joia no mundo em viagens complementares, ou seja, viagem que o cara vai mergulhar pra caramba, vai se divertir, vai levar a família. Uma coisa muito importante, quando você fala assim, pô, o cara vai fazer uma viagem de mergulho, cara, ele vai sair para mergulhar às 8 da manhã, meio-dia e meia, 1 hora, ele está de volta. Cara, se a filha não mergulha, a filha fica no hotel, entendeu? Então, assim, fica no hotel e vai ficar dormindo. A hora que ele voltar do mergulho, ele vai fazer o restante das atividades com a família, entendeu? Então, essa história que a gente tem às vezes de falar, pô, o cara que mergulha não faz mais nada. Mentira. O cara, ele vai fazer, a gente vai para os mesmos lugares que todo mundo vai. Vocês estão vendo aqui, Cancún, Cozumel, Playa del Carmen. Todo mundo vai para lá. Só que a gente sempre vai ver algo a mais, tá bom? Então, lembrem disso, pensem nisso, quando forem colocar. Passei para La Paz. La Paz é a capital da Barra Califórnia Sur, ou seja, a costa oeste lá, o México. Essa região é o Mar de Cortés. O Mar de Cortés tem um cara que chama Jacques Cousteau. Ele visitou essa região e ele chamou essa região de Aquário do Mundo, que é uma região super, assim, o Mar de Cortés é a parte de dentro, né? Então, ele identificou essa região e é uma região de visitar em temporadas diferentes de visitar Cancún, Cozumel. Então, o cara que já foi para Cancún, Cozumel, é uma baita experiência você oferecer a costa oeste do México. Então, tubarão-baleia aí também, entendeu? Então, tubarão-baleia tem a maior colônia, uma das maiores colônias de leões marinhos. Talvez eu tenha alguns amigos aí que já foram. Cara, eu não sei quem já teve a chance de estar na água com o leão marinho. É legal demais. E a experiência com o leão marinho, você pode ser não certificado e você pode ser certificado também. Quando você é certificado, você vai para baixo, tá? Vai ter toda a história. Mas se você não é certificado, você também tem a chance de estar com o leão marinho nisso daí. Dá para sair de Los Cabos, por exemplo, e fazer um bate-volta em La Paz. Mas isso se você não for certificado, entendeu? E aí tem uma outra coisa muito legal que a galera que faz, assim, pira, que é esse camp na ilha San Benedito. Na frente de La Paz tem uma ilhota, na frente, essa ilha San Benedito. E aí eles montam esse camp para fazer um pernoite. Então, cara, é um pernoite que você vai fazer e a gente faz um mergulho noturno, onde colocam, tipo, são holofotes embaixo d'água, porque as raias, elas se alimentam dos plânctons, tá? Então, quando a gente coloca a luz, os plânctons aparecem mais e aí vem um monte de raia. É uma experiência incrível num lugar muito pouco trabalhado no nosso mercado. Tem esse camp, mas tem também algumas opções de um glamping, que é um negócio mais glamouroso, um negócio mais legal. Olha, uma região linda, linda, linda,
é um desertão com mar turquesa, é sensacional. Sou super fã dessa região, tá? Saindo de La Paz, Cabo Pulmo. Cabo Pulmo é famoso por essa fotinha. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Por que você colocou junho a setembro Roblox? Dani, junho a setembro é a temporada dos tubarões-baleia, tá? Que, assim, na verdade, vai do meio de maio até setembro. Então, eu falei de Roblox, na verdade, a temporada para você ver o tubarão-baleia em Roblox é essa. Você vai em outra época, não vai ter os tubarões-baleia, porque é nessa época que eles vão lá se reproduzir. Então, por isso que eu coloquei essa temporada, tá bom? Então, aqui eu estava falando La Paz, Cabo Pulmo. Cabo Pulmo é um parque, você vê que está bem na pontinha, é um parque nacional mexicano, super preservado, dá para chegar em liveaboard, barco de mergulho, dá para fazer bate-volta de La Paz, dá para fazer bate-volta de Los Cabos. A acomodação nele é muito roots, então eu tenho evitado para evitar reclamações. Tá? Mas, assim, experiência de mergulho sensacional. E aí a gente chega em Los Cabos, tá? Los Cabos, cara, Los Cabos é o lugar mais... É um dos artistas da Califórnia vão, entendeu? Super lindo, hotelaria incrível. Fui lá, me hospedei no LeBlanc, que é do Palace. Sensacional. Mas tem hotéis icônicos também, como Las Ventanas, que está aí na apresentação, Esperança, tem o Viceroy, tem muito. Hotelaria super luxo, opções de shopping, compras. É uma cidade, é um lugar um pouco mais... bem glamourizado, sabe? É um lugar demais, assim, o visual, tá? Então, para o cara que já foi para o Caribe, essa região do México é simplesmente imperdível. E para o cara que é baladeiro, tem Nick Beach na praia, sabe? É bem bacana. E aqui, eu coloquei aqui Cabo São Lucas, Los Cabos, e tem uma cidadezinha que chama Todos os Santos. É uma cidadezinha, ela tem um selo de Pueblo Mágico no México, e é uma cidade famosa também por causa da música do Eagles, do Hotel Califórnia. Então, você vai lá, visita o Hotel Califórnia da música do Eagles e vai embora. Tá? Uma região bem bacana, e daqui é ponto de partida para fazer essa ilha, que eu marquei aqui, ó, Ilha Revillagigedo. Tá? A Ilha Revillagigedo, também o pessoal conhece ela como Ilha Socorro, tá? Porque, na verdade, Revillagigedo é o nome do arquipélago, que são 4 ilhas, e uma das ilhas chama Socorro, então a galera gosta de fazer. Tá? Essa viagem é uma viagem para o cara que já é expert. Então, junto com Galápagos, Revillagigedo foi um dos grandes mergulhos que eu fiz na minha vida, em intensidade, possibilidade de você fazer uma selfie com uma raia-manta de 4 metros de envergadura. Um lugar super especial, com um barco mega confortável e uma temporada que vai de novembro a junho. Tá? Inclusive, a minha próxima viagem vai ser para lá, se o corona permitir. Não sei, já não estou tão otimista assim, porque vai ser em junho. Mas vamos lá. Está acendo velas todos os dias, mas vamos lá. Então, aqui, ó, isso é Revillagigedo. Gente, isso é um momento emocionante, tá? Isso daqui é algo que você realmente vai lembrar sempre que você ter um encontro desse. Diferente de Galápagos, essa é uma viagem, Revillagigedo, uma viagem que a galera, com alguns mergulhos e uma tranquilidade na água, já consegue fazer, tá? Então, eu super recomendo, tá? E é uma viagem, inclusive, que eu tenho feito
alguns grupos, isso depois eu vou comentar, mas grupos que você pode pegar o seu cliente e que eu vou cuidar dele, tá? Eu vou ser o concierge dele durante a viagem e eu vou estar dentro d'água com ele, tá bom? É, vamos lá. Outra joia mexicana é os tubarões brancos na ilha de Guadalupe. Essa viagem é uma viagem, sabe aquele seu cliente que já viajou para caramba, que já fez o safari na África, na Namíbia, em Botsuana, oferece isso daqui para ele. Sabe por quê? Porque assim, se o cara for mergulhador, ele vai poder, mas se o cara não for mergulhador, ele vai fazer essa viagem amarradão também. Uma viagem de 5 noites. Então, marquei ali, a gente voa até San Diego, na Califórnia, e na Califórnia desce de carro, de um ônibus, até a cidadezinha, o porto de Ensenada, no México. E lá de Ensenada a gente embarca e vai até a ilha de Guadalupe. Tá? Então, esse é o famoso mergulho na jaula. Então, se você não é certificado no mergulho, você vai fazer as jaulas rasas, que ficam presas na parte da polpa do barco. E se você for certificado, tem as jaulas que te levam para o fundo. Então, para o fundo que eu digo, leva a 15 metros e você fica observando os tubarões. Tá? Ó, Fabiano, começou o Moro. Deixa eu fechar minha janela aqui, porque o panelaço está rolando. Tá rolando aí? Tá, que tá rolando. Outra coisa bem legal. A partir de 14 anos, nas saídas regulares, você consegue colocar o seu cliente, tá? Esse esquema, assim, tanto na ilha de Revillagigedo quanto essa ilha Guadalupe, é o mesmo esquema que eu falei de ter cabine compartilhada, tá? Então, se você tiver alguém que está sozinho para viajar, cara, coloca ele para viajar. E uma ou duas saídas por ano, eles fazem Kids Week, onde as crianças a partir de 6 anos podem ir na viagem, acompanhado dos pais, é lógico, para olhar esses animais que são lindíssimos. Essa foto, a foto da esquerda, é uma foto que eu tirei e eu digo foi assim, foi intenso, parecia que eu estava dentro do filme da Disney, tá? Então é realmente um encontro que o planeta proporciona para a gente que é bem intenso, tá bom? Egito. Viram que eu saí do México e fui para o Egito. Ô, Felipe, deixa eu só perguntar se o pessoal quer um break, alguma coisa, que está dando 1h20 aqui de treinamento, ou se a gente pode seguir direto. Pessoal, no bate-papo aí, vocês querem mandar aí? Podemos seguir? Legal que segue, estão falando aqui segue, pode seguir, beleza, então vamos embora. Gente, desculpa, viu? Eu comecei a fazer e acho que eu me empolguei, desculpa. Não, que é isso. É só porque o pessoal às vezes precisa dar uma pausinha em alguma coisa, né? Por Claro, isso que eu coloquei. Mas tá todo mundo aqui, segue, então vai embora aí. O Egito, cara, todo mundo sonha nas pirâmides, tá? Então, o Egito, qual que é a grande pegada do Egito? O Egito, a gente complementa a viagem. A gente coloca, todo mundo vai para o Egito, vê a pirâmide, a esfinge, vai a Luxor, vai a Assuan, vai a Abu Simbel. Legal. Além disso, você tem a possibilidade de mergulhar em naufrágios da Segunda Guerra Mundial. Você tem a foto da direita ali, aquilo é o Blue Hole de Dahab. O Blue Hole é um acidente que é um lugar super fundo que você faz para ver, para observar a formação lá, entendeu? Então, assim, é uma baita viagem. Então, dá para fazer por Sharm el-Sheikh. Além disso, isso é uma região bem importante, que eu acho que ontem a Gi falou da Jordânia. Dá para combinar muito bem com Jordânia. Tem uma partezinha da Jordânia
em Aqaba, que eles agora colocaram até uns tanques de guerra, mas eles colocaram. Na verdade, no Egito, você vê que é da época da guerra mesmo. Então, é uma região muito especial, um custo-benefício incrível. Então, se o cara já está pedindo para ir para o Egito, cara, vá mergulhar, o Mar Vermelho vai, a explosão de vida do Mar Vermelho é algo incrível, é algo realmente muito especial, tá? Então, falei do Egito, pô, live abortos pelo mundo, tá? Então, esses barcos de mergulho que eu estou falando, eu tenho opções para poder ajudá-los em diversos destinos, inclusive destinos com nomes diferentes, tipo Komodo, Rajampat, Oman, Palau, Hawaii, tem mil coisas. E a principal que eu coloco, ó, o mundo, vamos lembrar, 71% é água, né? Então, existem experiências ligadas à água que a gente tem que saber, não só, ninguém é obrigado a saber tudo, mas vamos lá, o Sardine Run na África do Sul, que é em junho, todos os anos, é uma migração de sardinhas comparado à grande migração do Serengeti. Só que você está na água e você vai estar de snorkel. É um negócio muito intenso. Aqui eu coloquei uma fotinho do cara mergulhando entre as placas tectônicas na Islândia, mergulhando fazendo snorkel no Jellyfish Lake, então o lago de águas vivas em Palau. Então, gente, o mundo é 71% de água. Se eu já estourei minha apresentação falando de 5 destinos, se eu colocasse todo, o Fabiano ia me deletar aqui da sala. Tá? Esse slide é importante. Por quê? Eu atendi esse chamado. Eu estava cansado de ser feio e triste. Eu fiz um curso de mergulho e sou só feio hoje, entendeu? Então, gente, o mais importante é façam o curso de mergulho. Falo por mim, hoje. Então, eu, mergulhador, não sei o que eu fiz? Eu fui lá e fiz uma viagem de esqui. Para quê? Para me colocar na foto esquiando. O cara que é esquiador, ele vai se identificar com o esquiador. Então, façam o curso de mergulho. Eu sou instrutor de mergulho, quando eu me apresentei. Então, eu faço super condições aí para o pessoal que quer fazer o curso. Mas se, Felipe, pô, eu não sei, aqui na minha cidade não tem. Ou, cara, fala comigo, me chama, porque eu tenho amigos. O mercado de mergulho é pequeno, tem um monte de instrutor de mergulho amigo meu que eu posso recomendar. É, e é isso aí. Você vê, assim, as pessoas estão sempre felizes fazendo um curso de mergulho. E é o que eu falei, gente, somos profissionais em viagem. E quando a gente viaja e a gente é mergulhador, a gente sempre vai ver algo a mais. Quebrem o bloqueio, tirem a ideia que o negócio é perigoso e façam um curso de mergulho. Tá bom? E agora, eu não sei, eu abri para mais perguntas. Tá, vamos lá. Eu tenho aqui, eu acho que não perguntas, mas eu vou fazer aquelas suas enquetes que você pediu, Felipe, se você me permite. Claro. Então eu vou passar aqui. Um chat. Vendas para grupos de mergulho. Gente, eu vou iniciar aí se vocês puderem. Meu som desativou aqui. Vamos lá, pessoal. Você venderia seu passageiro uma viagem de grupo focada em grupo de mergulhos? 71% falou que sim. E os outros que não falaram que sim, Felipe, são
eles que adorariam, mas eles precisariam de mais treinamentos. Eu estou compartilhando, eu não sei se vocês conseguem ver aí o resultado. Ou seja, Tá. ninguém vendeu até hoje e ninguém não teria interesse. Então, é uma oportunidade aí para pegar os contatos do Felipe e tá pegando mais informações aí do que vocês precisarem, né? Então, isso aí é uma questão. Eu vou fazer mais uma enquete que o Felipe pediu aqui para a gente deixar, tá, gente? Se vocês puderem responder aqui rapidinho, que são das atividades apresentadas nos destinos, se vocês sabiam dessas atividades aí, se vocês puderem estar respondendo, se vocês conheciam todas as atividades em todos os destinos, ou se vocês conheciam, ou se foi tudo novidade, o que que foi? Então, ó, a grande maioria aqui, Felipe está colocando que praticamente todas as atividades e alguns destinos ou as atividades são novidades. Só uma pessoa falou que nenhuma delas é novidade, que deve ser você que preencheu aí, que eu te conheço. Então, eu não sei se vocês, quando eu compartilho aqui, vocês conseguem ver o resultado todos aí, por favor, de quem está assistindo? Então, beleza. E tem gente aqui com mão levantada. Se vocês tiverem mais perguntas, vocês puderem ir ali no Q&A para fazer, tá? Isso. E aí, Felipe, você tem mais alguma coisa para passar para o pessoal? Porque isso, eu vi que o pessoal tá agradecendo, falou que tem que fazer curso para saber o que é vender. Então, se você quiser encerrar aí, fechar. Gente, eu agradecer ao Fabiano pelo espaço, agradecer a galera aí que sei que está todo mundo meio cansado aí de painéis e webinars, né? Mas vamos lá. Eu estou à disposição, meus contatos estão aí. Eu trabalho em parceria com os agentes de viagem, tá? Essa é a parte importante. Eu não sei se isso ficou claro, mas vocês têm comissão, eu atendo o cliente de vocês em nome da sua agência. E eu estou à disposição para o suporte nessa venda mais técnica. Se você tem um cliente que já mergulha, que você já viu que esse cara viajou com fulano de tal e não comprou com você e não pediu, deixe ele saber que você pode ajudá-lo, tá? Então, eu trabalho com esse mercado de mergulho e eu sei que o outro lado que vende viagens de mergulho é um lado que eles não são tão especialistas em viagens como vocês são. Os especialistas em viagem são vocês, tá? Então, avise seu cliente que vocês podem cuidar da viagem de mergulho deles também, tá? Essa é a parte importante e contem comigo, tá? Eu estou à disposição. Obrigado mais uma vez, Fabiano. Quem Nada. quiser fazer um curso, me manda uma mensagenzinha aí, que vai ser um prazer ajudá-los com a parte do treinamento, que é assim, só depois que eu esquiei minha primeira vez na vida, que eu entendi um pouco o que o esquiador quer. Se eu fale 3 horas para vocês, talvez não seja o suficiente para vocês entenderem a necessidade. Tá bom? Vou me alongar, falei demais já, o Fabiano falou comigo Que é e isso. Felipe, enquanto eu te pergunto algumas outras coisas, eu vou lançar um último questionário, gente, se vocês puderem indo, que é sobre esse formato novo que nós utilizamos hoje, que o Felipe estreou e até nos ajudou a testar ontem, né, Felipe? E se vocês puderem estar preenchendo, essas são algumas coisas importantes para nós. Enquanto vocês vão preenchendo, Felipe, aqui tem uma pergunta da Dani, se você tem alguma lista de WhatsApp que você iria poderia estar fazendo para o pessoal para falar essas experiências de mergulho e tudo mais. eu posso montar uma ideia. Eu estou à disposição, só me passar. Quem quiser, eu vou montar uma lista, então,
agentes de viagem, mergulho para agentes de viagem. E aí eu faço essa lista e hoje à tarde eu já consigo mandar informações para vocês a respeito do curso e a respeito de viagens também. Vocês conseguem salvar os meus detalhes. Tá bom? Gente, se vocês puderem estar respondendo essa pergunta, eu estou vendo que tem pouca gente respondendo e para nós é super importante a questão da qualidade do conteúdo, de novos treinamentos. Então, o que vocês puderem preencher aí para nós é bem interessante que a gente realmente precisa dessas informações aí de vocês até para montar novos temas e como a gente vai montar aí. Tá? Felipe, eu até autorizei você a responder, então se você quiser Eu já se dar um respondi. excelente. Lógico, lógico. Tá, eu vi aqui, Juliano, então passa aí do primeiro slide, que depois tem umas outras perguntas que a gente quer destinos e tudo mais. Eu vi que você falou que você conseguiu só entrar no final. Se você puder responder essa questão mais final ali de destinos e coisas que pode ser coisas que a gente vai estar montando temas no futuro, tá? Felipe, eu acho que é isso. Eu agradeço bastante aí o que você fez. Mais uma vez, quem quiser receber, e eu prometo que esse é o último dia que vocês vão ter que digitar e-mail, que a partir de semana que vem a gente está mudando o formato de inscrição. Então, vocês vão digitar o e-mail de vocês já e já vai vir cadastrado isso, e a gente não vai precisar ficar pedindo e-mail de todo mundo, e a gente já encaminha automaticamente a apresentação para todos. Eu acho que isso é importante, tá? Então, fica essa última, vamos dizer, esse último dia nesse formato aí ainda. Felipe, agradeço de novo aí você. Por isso, agradeço todo mundo aí. Quem quiser deixar o e-mail para a gente mandar a apresentação e mais informações está aí, pode deixar e a gente vai encaminhando. Eu vou estar encerrando aqui a enquete e encerrando então a apresentação, Felipe. Eu acredito que seja isso, a não ser que você queira completar com alguma outra, de Já alguma outra falei forma. demais, Fabiano. Falei demais já. Mas eu estou à disposição, galera. Quem precisar é só me chamar. Ah, tá certo. Então, todo mundo anotou aí os contatos do Felipe. Quem não anotou, a gente vai também estar encaminhando isso posteriormente, tá? Essa apresentação, então vocês vão ter isso. E a gente vai. E eu fiz besteira aqui, eu interrompi o seu vídeo, Felipe, para a gente voltar aqui. E aí a gente vai estar falando. Hoje à tarde temos o treinamento também de Marrocos. Então, quem quiser, por favor, compareça. Obrigado aí a todos e até já. E a gente se fala depois. Aí, Felipe, estou compartilhando aqui os resultados, tá? Para você só ver aqui do seu webinar. Valeu. Excelente, muito bom, regular. O conteúdo, todo mundo acho que gostou aí. Tá vendo aí, né? Tá acompanhando. Tô. E aí o resto são os destinos, coisas assim. Estão perguntando se você vai dar desconto para a gente de viagem no seu curso. Super, super. Eu mando agora à tarde, mas assim, eu tinha colocado um curso normal numa escola de mergulho, colocando tudo com check-out em Paraty, está custando por volta de R$ 2.500. Pelo que eu estou vendo aqui, eu acho que a gente consegue viabilizar para os agentes, vai custar por volta de 1.200, mas já considerando os mergulhos em Paraty, entendeu? É, então, assim, eu tenho separado, eu separei por módulo para a gente conseguir fazer. Inclusive, dá para fazer a primeira parte agora. Então, dá para eu mandar um treinamento, a primeira parte teórica vocês assistem os vídeos na sua casa, entendeu? Então, super tranquilo e assim, eu, na verdade, quero todo mundo mergulhando. Eu acho que as pessoas só vão entender melhor o que é o mergulho quando forem para a água, quando estiverem embaixo d'água
e entender o benefício que o mergulho traz. Tá bom? Tô à disposição. Tá bom. Tô aqui então e aí o que precisar a gente pode te ajudar e espero você aí em outros treinamentos aí que a gente vai dar. Valeu, Fabiola. Falou, obrigado, até mais. Tchau, tchau.